Qual é a diferença entre a redação do Enem e a redação da UENG? Vocês me fazem muito essa pergunta e agora eu vou responder, vou explicar direitinho, tintim por tintim, quais são as principais diferenças entre essas duas redações, essas duas provas. Então vamos lá. Primeiro ponto muito importante que a gente precisa diferenciar aqui é que o Enem geralmente cria os temas, organiza os temas por meio do INEP, enquanto a UENG ela contrata uma banca, ela contrata uma empresa especializada em concursos. Desde 2022, a UENG ela tem feito o vestibular, ela tem voltado ao seu vestibular tradicional. E nós já tivemos até então duas bancas, que foi o Instituto AOCP em 2022, e em 2023, 2024 e 2025 foi a banca MS Concursos. Para 2026, eles contrataram agora uma banca chamada Legale, do sul do Brasil, especializada principalmente em concursos para prefeituras. Ou seja, nós não temos um volume muito grande de provas de vestibulares de universidades realizadas pela Legale. E um outro ponto também de dificuldade da gente acessar as provas dessa banca é que ela deixa a prova disponível lá no site dela apenas no período em que o concurso, a prova está acontecendo, em andamento. Depois que o resultado sai, que tudo é concluído, eles apagam as provas. Então é bem difícil conseguir provas, principalmente provas de redação. Então, se você conseguiu ter acesso a alguma prova de redação da Legale e quiser mandar para mim, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou gostar muito de poder analisar as provas de redação realizadas pela Legale. Por conta dessa diferença, por conta dessa banca específica, nós não temos ainda, por exemplo, um perfil temático da Legale. E mesmo que a gente tivesse um perfil temático, é bastante difícil prever um tipo de tema por ser uma banca diferente, por ser uma banca que não aplicou as redações anteriores. Então, pode ser que a Legale traga, por exemplo, um perfil temático novo para a UENG, ou que ela continue o perfil que a MS estava trabalhando, ou simplesmente que ela converse, né, com a comissão de vestibular da UENG e simplesmente mude aquilo que eles estavam fazendo. De toda forma, infelizmente, nós não temos um perfil temático tão delimitado quanto o do Enem, que trabalha com questões nacionais, questões não polêmicas, questões sociais. Então, esse é o principal diferencial, digamos assim, do perfil temático da UENG, que infelizmente nós ainda não temos. O segundo ponto interessante é a questão da conclusão, que eu acho que é o mais comum da gente diferenciar. O Enem é uma das únicas ou poucas provas que exige uma proposta de intervenção. Por isso mesmo que a gente consegue ter um perfil temático para o Enem. Como a prova exige uma proposta de intervenção, nós sabemos que a banca vai exigir um problema que precisa ser solucionado. Então, por isso que é previsível. No caso da UENG, nós não temos uma cobrança de proposta de intervenção no edital. Pode ser que na prova, no comando, que é o grande ponto de virada da UENG, nós podemos ter no comando, no dia da prova, um pedido de proposta de intervenção. Isso não é impossível, isso é totalmente possível e até plausível. No entanto, no edital não consta um pedido de proposta de intervenção. E aí muitos alunos se perguntam, bom, então significa que eu não posso fazer uma proposta de intervenção? Não, não significa. Só significa que você não é obrigado. Logo, você pode fazer conclusão por síntese, que é um resumo do seu texto. Você pode fazer uma reflexão sobre todo o cenário que você apresentou, com as consequências, por exemplo, caso nada seja feito, as consequências daquela questão. E, claro, você pode também fazer uma proposta de intervenção. E aí a pergunta, a próxima, né? Então, quer dizer que eu posso fazer para o ENG o mesmo tipo de redação que eu faço para o Enem? Eu te respondo que depende. Depende do comando. Por quê? Veja só, a UENG, ela apresentou alguns temas nos últimos anos em que basicamente, digamos que não era possível exatamente fazer uma proposta de intervenção ou não era prioridade. Ano passado, por exemplo, cuja banca foi a MS Concursos, a prova pedia para você discutir os impactos positivos e negativos da proibição do celular nas escolas. Perdão, não era sobre a proibição, era sobre o uso do celular nas escolas. Ou seja, você, enquanto aluno, obrigatoriamente teria que discutir em algum momento do seu texto
o mais fácil seria discutir isso dentro de um parágrafo. Discutir dentro de um parágrafo o impacto positivo e discutir dentro do outro parágrafo o impacto negativo. Dá para fazer uma proposta de intervenção? Dá, mas perceba que o comando, ele exige que você apresente os pontos negativos ou positivos, o que te direciona para uma conclusão de síntese. É difícil fazer uma conclusão por intervenção em um tema que você tem que discutir impactos positivos e negativos. E nos últimos anos, a Weng tem trabalhado com temas que trazem essa palavra impactos. As consequências têm sido uma preferência, digamos assim, das bancas que elaboraram as provas da Weng. Portanto, você pode fazer a intervenção, mas preocupe-se muito com o comando. E agora eu já introduzo a outra grande diferença da redação da Weng para a redação do Enem. A Weng, ela pode trazer vários tipos de comando. Em breve eu vou disponibilizar um vídeo aqui para vocês no YouTube com os tipos de comandos que a Weng pode pedir para você, como pergunta, pontos positivos e negativos. A partir do comando, você vai estruturar a sua redação. Então, é arriscado você já colocar na sua mente que você vai trabalhar com intervenção, porque às vezes o comando te pede uma estrutura de texto que você não vai conseguir, de forma fácil, de forma fluida, fazer uma proposta de intervenção, o que pode deixar o seu texto muito engessado, parecendo com o texto do Enem, e isso pode não ser bem visto pela banca, que vai descontar pontos porque você não entendeu a proposta da redação, você não entendeu o comando, e isso é um dos critérios da Weng. Bom, outras diferenças mais pontuais, que vocês já devem estar acostumados, é a diferença de pontos. O Enem pontua 1.000 pontos na redação, enquanto a Weng pontua 60. O Enem corrige com 5 critérios, a Weng corrige com 4. Cada critério da Weng vale 15 pontos, e nós não temos nenhum critério na Weng que avalie proposta de intervenção. Os critérios da Weng focam principalmente em compreensão da proposta, em forma do texto, estrutura argumentativa e língua portuguesa. E uma outra grande diferença para finalizar este vídeo é a questão do gênero que a Weng pode pedir. A Weng pode pedir para você uma carta aberta, uma carta do leitor, uma carta de solicitação, pode pedir um artigo científico, pode pedir um manifesto. Se você quer ter segurança para escrever redação da Weng, sugiro que você assine o nosso curso. Nós temos um curso regular da Weng, um acompanhamento em que você vai ter 5 correções corrigidas, um banco de redações com propostas tanto no padrão de redação dissertativa argumentativa, quanto em gêneros diferentes. Então você vai poder escolher fazer aquele tema como se fosse uma redação padronizada de vestibular, ou um artigo, uma carta aberta, e aí vai vir tudo bem contextualizado para você. Você vai ter aulas completas sobre a estrutura, sobre a prova da Weng e sobre a gramática normativa, e aulas ao vivo sobre eixos temáticos e temas possíveis e prováveis. Isso vai te dar uma segurança a mais, por exemplo, para escrever gêneros diferentes que a Weng porventura possa cobrar. E esse é um dos aspectos avaliados pela Weng. O segundo aspecto avaliado pela Weng é a forma do texto. Então vai avaliar, por exemplo, se você colocou título, caso, por exemplo, o gênero precise de título. Se você trabalhou com as estratégias de interlocução, são estratégias necessárias em alguns textos, como artigo de opinião, como carta, é um gênero que pede essa interlocução, então isso vai ser analisado no seu texto. Então, basicamente, 15 pontos vão ser direcionados especificamente para essa abordagem. Sobre outras diferenças, como eu disse para vocês, relacionadas a perfil temático, a tipos de texto, vai tudo depender do andamento que a Legale trouxer para a redação da Weng agora em 2026. Então a gente vai esperar, depois que o tema sair, eu volto para explicar para vocês quais foram as principais diferenças. Mas o ideal agora é você se preparar com segurança para vários cenários, já que agora, como a banca mudou, não quero trazer nenhum tipo de terror, nenhum tipo de medo, mas a banca mudou, a gente pode ver muitas coisas mudando, como o perfil temático, os tipos de texto que a banca pede. No entanto, já para tranquilizar vocês, uma informação muito importante que vocês precisam compreender e internalizar é que vai ser um texto argumentativo. Isso significa que, com certeza, você tem que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão.
Agora, como você vai estruturar isso depende do gênero. Se for uma redação padronizada, é bem parecido com o Enem. Se for um texto diferente, como carta, artigo, você continua fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que há algumas características que esses gêneros pedem que você precisa abordar para alcançar uma nota total. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Quer pedir algum vídeo específico sobre a Weng? Comenta aqui embaixo também que a gente volta, produz esse conteúdo e ajuda você a estudar. Se você quiser saber mais sobre o meu acompanhamento, se você quiser ser meu aluno, o link está aqui embaixo. Você tem tanto o plano regular quanto o Premium. O Premium você vai ter monitoria individual comigo e a gente vai analisar o seu texto e estabelecer estratégias para potencializar essas suas ideias, os seus textos e alcançar uma nota máxima na Weng. Espero você. Tchau, tchau.